Olá, boa tarde. Meu nome é Reginaldo, estou em Belo Horizonte, sou diretor aqui do Instituto Belo Horizonte. Hoje são 10 de novembro, às 3h30 da tarde. É uma honra estar com vocês. Esse curso que está sendo ministrado aqui agora, ele se chama As Palavras de Cristo. Eu procuro fazer um curso onde nós estudamos aquilo que saiu da própria boca do Salvador, da forma com que ele ensinou, da melhor maneira possível. Procuro não usar nenhuma fonte, nenhuma outra coisa dando explicações ao que ele já falou, porque o evangelho dele é muito simples, as suas palavras são muito simples. Então, essa é a didática desse curso, é nós tentarmos entender o que ele falou da melhor maneira possível, na sua pureza, daquilo que saiu, e talvez tentar aplicar na nossa vida. Talvez eu use uma escritura ou outra, mas como forma de entendimento e aplicação. Mas nós ficamos dentro das palavras do Salvador. Ok? Se você mora em outro lugar, em outra cidade, você pode fazer esse curso Palavras de Cristo. Se você tem de 18 a 30 anos, você vai me chamar no direct do Instagram, Instituto Belo Horizonte. Eu vou fazer sua matrícula e o crédito desse curso fica valendo para onde você mora, tá certo? Não te atrapalhe em nada aí onde você mora. É um curso exclusivo do Instituto Belo Horizonte que pode abençoar a sua vida, como tem abençoado a minha e a de outros jovens. Aqueles que têm mais que 30 anos, sintam-se à vontade em assistir essa aula. Lembrando que a frequência desse curso está aqui também, passando aqui. Você entra na bio do Instagram, Instituto Belo Horizonte, e lá, então, você tem a lista de frequência, você lança a sua frequência. E como eu falei, no final do curso fica valendo para o lugar onde você mora. Vai ser uma honra poder te ensinar, vai ser uma honra poder tê-lo como meu aluno, como a minha aluna. Vai ser muito legal e independe de onde você mora. Espero que chegue e abençoe a sua vida. Eu queria começar dizendo da certeza que eu tenho do Salvador Jesus Cristo, que ele é a verdade. Ele não é o dono da verdade, ele não proferiu verdades. Ele é a própria verdade. E a verdade, de acordo com doutrina e convênio, são as coisas como eram, como são e como serão. Então, para Jesus Cristo não tem passado, presente ou futuro, é tudo uma coisa só, porque ele é um Deus. E então as palavras dele se aplicam a nós em todo o tempo da nossa vida, mesmo antes de nascer, agora que vivemos, depois da nossa morte. Então, essa parábola que ele falou há 2000 anos, ela é válida para mim e para você, porque ele é a verdade. Ele é toda a verdade. E eu espero que o Espírito dele nos conduza. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele é o Salvador e nós vamos aprender com ele. Nós vamos estudar o que está em Lucas, no capítulo 15. E eu tenho certeza que vocês já estudaram isso. Mas eu gostaria de tentar trazer hoje uma nova perspectiva sobre dois filhos perdidos. Eu vou falar sobre dois. Então nós iremos aprender um pouquinho das parábolas que Jesus Cristo usou. Mas eu queria contextualizar. Jesus Cristo estava em cima, na parte de cima de uma casa, daqui a pouquinho eu vou mostrar o modelo de uma casa daquela época, e ele estava como todo membro da igreja adora. E a gente aprende, e a gente segue o exemplo de Jesus Cristo. Ele estava numa festa, ele estava fazendo uma atividade da igreja, e estava lá o pessoal comendo e bebendo. É uma maravilha, né? Assim, é típico da sua ala, não é? Típico da minha, típico de membro da igreja. E tá lá, a gente sorrindo, batendo papo, conversando, comendo e bebendo à vontade. Para aqueles que talvez me escutem agora e não sejam membros da igreja, nós não fazemos uso de bebida alcoólica. Então, quando eu estou falando comer e beber, é beber e comer realmente à vontade, dentro de um padrão direcionado pelo Senhor. E aí, então, os membros os fariseus, que eram líderes da igreja, eles começam a ficar aborrecidos com isso. E eles, então, chamam Jesus Cristo para uma conversa. Mas antes disso, eles começam a ficar muito nervosos, porque para eles aquele povo era pecador. Todo mundo que não pertencia à casa de Israel era um povo à parte, eram pecadores.
todas as pessoas que trabalhavam no serviço público para Roma, que eram os coletores de impostos, eles eram servidores públicos. Eles também eram considerados pecadores, porque estavam pegando dinheiro que era sagrado do povo de Israel e entregando para quem eles estavam sob domínio. E qualquer pessoa que tivesse algum tipo de doença que pertencesse ali às regras da lei de Moisés, também eram pessoas impuras. Então, Jesus Cristo estava no meio dessas pessoas, no alto de uma casa, e eles o chamam e o acusam que ele estava entre pessoas, publicanos e pecadores. Eu vou mostrar para vocês como era uma casa naquela época. Era mais ou menos assim, para vocês entenderem. Tem aí a parte de baixo, onde ficavam os animais, um forno para eles assarem alguma coisa. Tinha o pavimento de cima, onde eram os quartos, onde se hospedava também, subia ali por uma escada, se vocês observarem. E tinha o último andar, que era, eu acho que por aqui fica melhor de se ver, olha lá. No último andar tinha uma cobertura, uma cobertazinha, porque era muito quente. E era nesse lugar que as festas aconteciam. Então, pegava um ventinho, uma brisazinha. À noite também, muitas vezes, eles dormiam ali, porque a casa era muito quente. Então, para que vocês vejam melhor, então, mais ou menos assim era uma casa. Aqui a gente tem exatamente como era uma casa naquela época. E o Salvador, ele é muito inteligente e ele, então, começa a pegar exatamente, ele desceu a escadaria ali, ele sai lá daquele andar de cima, desce a escadaria, e agora ele está diante dos fariseus batendo um papo. Ele está diante dos líderes da igreja daquela época. Eu só estou fazendo uma comparação só para a gente entender, tá bom? Eles eram da casa de Israel, do povo judeu, então só para que a gente entenda, eu estou colocando como membros da igreja. Fica melhor para a gente entender. Mas Jesus Cristo estava organizando a igreja e pertencia à igreja quem se batizasse nela. Então, eu estou colocando o povo somente para que a gente entenda, tá certo? Então, eram os líderes daquela época. E o Senhor usa exatamente o que eles estavam falando para poder ensiná-los. Essa parte, ela é incrível. Então, Jesus Cristo começa a ensinar para eles parábola. Toda vez que a gente quer ter uma boa conversa com alguém, história é a melhor coisa para poder iniciar uma conversa. Queria até dar uma dica aí para os rapazes. Quando você quer sair com uma moça, convidar uma moça, conta história, rapaz. Conta história. Isso ajuda demais. E Jesus Cristo, então, começa a contar para eles a história de uma ovelha perdida e conta para eles a história de uma dracma perdida. E agora, então, você consegue observar que ele estava ensinando o seguinte. A gente começa, então, a entender que a ovelha perdida, ela havia saído do aprisco, ela se perdeu, ela foi conduzida, ela foi seduzida, não foi por maldade, pode ter até desejado sair, mas foi-se embora, se perdeu, infelizmente, perdeu o caminho. E aí, esse daqui, o Salvador deixa, assim, muito evidente nas suas palavras, que eram aquelas pessoas que estavam com ele em cima da casa. Eles eram as ovelhas que haviam se perdido. Não tinha um pastor que cuidasse delas. E ele vai atrás delas. Na parábola, ele conta que deixou as 99 tranquilas em casa e vai atrás daquela que se perdeu. O foco dele é naquela que se perdeu. A segunda parábola é a respeito da dracma. Dracma é uma moeda referente a um dia de trabalho, valia um pouco de dinheiro. Tinha uma mulher que estava dentro de uma casa. Aí você está vendo uma veste de uma beduína. Entre os beduínos, até hoje, os pais, como um dinheiro reserva para as mulheres, dá a ela um pouco de dinheiro, no qual elas fazem até alguns adornos e enfeites. E essas mulheres guardam o dinheiro caso fiquem viúva, caso tenham dificuldades, caso qualquer coisa aconteça, tem um dinheiro ali. Então, até o dia de hoje,
as mulheres ainda guardam essa moeda. E o que acontece? Essa mulher perdeu a moeda dentro de casa. Naquela época, as casas, as janelas eram muito pequenas, então era tudo muito escuro, a casa estava suja. E aí, então, a mulher vai procurar a moeda que havia se perdido, a dracma perdida. Então, a dracma é um elemento que não tem vida, né? Como a ovelha. Ela estava estática e dentro de casa. Então, agora nós podemos presumir que o povo de Israel estava ali, ao olhar de Deus, de Jeová, que era o Deus. Estava diante dele e nunca havia saído. Então, eles eram a dracma perdida. E agora, então, nós começamos a ter uma dimensão que o Salvador ensina que tem pessoas que vão sair e estão perdidas e precisam ser buscadas, encontradas, mas também você encontra pessoas dentro da igreja que da mesma forma estão perdidas. Jesus Cristo deixa agora bem evidenciado que ele havia vindo para ir atrás daqueles que estavam no seu telhado, porque eles haviam se perdido, mas também ele veio entre o seu povo que estava perdido dentro de casa. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, essa aula de hoje, para a gente entender que tem pessoas perdidas dentro da igreja. Elas se perderam. E nós vamos localizar quais são essas características das pessoas que se perdem dentro do reino e daqueles que se perdem, que saem. Para a gente começar isso, a gente precisa entender quem era o Pai. Porque Jesus Cristo agora começa a mostrar as características do Pai dele, as características do nosso Pai. Então ele fala o seguinte no versículo 20. Desculpa, peraí, estou acelerando a coisa. A terceira parábola, então, ele conta a história do filho pródigo. Só que aqui ele complementa falando dos dois grupos que eu falei para vocês. Ele usa um que saiu e se perdeu, e ele usa o outro filho que ficou. Então, ali você consegue fazer essa conexão do filho que foi embora, a ovelha perdida, do filho que ficou, o irmão mais velho. E como o pai trabalha com os dois e como era a história dos dois. E a gente volta e Cristo usa até a casa onde ele estava de uma forma metafórica. E é muito bonito quando a gente entende isso. Então, o filho chegou para o pai e falou: pai, eu quero dinheiro. Eu quero a minha parte da herança. O pai, então, divide essa herança entre os dois, dá o dinheiro àquele filho, e o filho vai para a balada. Gasta todo o seu dinheiro fazendo um monte de coisas que não deveria ter sido feita. Apronta, bagunça, vai mesmo para a folia, vai para o carnaval, vai para o trio elétrico e por aí afora, e vai fazendo tudo. Até que chega uma crise naquela região onde ele vivia, chega uma seca, tiveram problemas sérios, ele já tinha perdido todo o dinheiro e agora ele estava passando por apuros. Ele vai trabalhar na única vaga de emprego que tinha, que era mexer com porco. E mexer com porco, na época de Cristo, para os judeus, eles não faziam uso de carne de porco, era um animal tido como impuro. Então, aquilo era uma vergonha, mas uma vergonha muito grande para um judeu trabalhar cuidando de porco. E quando ele está lá cuidando dos porcos, que ele não tinha nada para comer, e ele olha ao redor e ele fala assim: o pior dos empregados do meu pai tem uma vida melhor do que isso. Eu vou voltar para o meu pai, porque com ele eu consigo coisa melhor do que isso. Se meu pai me colocar de lavar chão, vai ser melhor do que isso daqui. Ele entendia isso. Ele recordava de quem era o pai, quem era o seu pai. E ele então vai embora. Agora, então, que eu vou onde eu queria ir com vocês, que é quando Jesus Cristo apresenta quem é o Pai, que diz o seguinte: e levantando-se, foi para o seu pai.
E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos. Vamos localizar um pai aqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem localizar junto comigo esse pai. E Jesus Cristo agora está tentando mostrar quem é Deus, de quem ele aprendeu as maiores lições da vida. Se você observa, nós temos um pai que está esperando. Ele aguarda. Mesmo de longe, ele observa e vê de tudo. E nos espera de volta. É um pai cheio de compaixão, cheio de amor. E quando encontra com o filho, e provavelmente o filho estava fedendo, o filho estava maltrapilho, o filho não estava legal, não fez nenhuma crítica, não jogou na cara dele, nada. Somente beijou o filho, cheio de compaixão, porque ele deveria estar muito magro, muito feio. Cheio de compaixão, não importa do jeito que ele havia chegado. O pai o recebe. Manda trazer uma túnica. Lembra da túnica que José tinha lá no Velho Testamento? Era um símbolo de que era o filho preferido, era alguém muito amado, era alguém muito guardado, era alguém muito especial. Dá uma túnica para ele. Vocês se lembram dessa história do Velho Testamento? É mais ou menos a mesma coisa. Mandou colocar um anel no dedo dele. O anel é devolvendo, restituindo tudo que o filho havia perdido. O pai restitui, fala, toma, eu te restituo tudo que você perdeu na vida. Colocou sandália nos pés, deveria estar com os pés feridos, e mandou fazer um churrascão. O bezerro mais gordo que tinha lá fez o churrasco para ele. Eu queria dar uma parada aqui para conversar com vocês. Eu já falei isso em uma outra aula. Tem muitas pessoas que pensam e falam, e está correto uma parte, onde fala que Cristo é misericórdia e Deus é justiça. Só que quando os membros da igreja começam a falar dessa maneira, fica parecendo que existe uma disputa entre Deus e Jesus Cristo. Que Deus fica o tempo todo nos vigiando, errou, pá, taca castigo na gente. E Jesus Cristo vai cheio de piedade e cuida da gente. O que Jesus Cristo está querendo dizer bem claro, que ele aprendeu com o pai dele, que o pai dele e o nosso pai é cheio de misericórdia. As suas entranhas estão cheias de misericórdia. É por isso que Jesus Cristo falou que eu só faço o que eu vi meu pai fazer. O pai é cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. A obra e a glória deles é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna a todos os homens. Eles trabalham dia e noite para nos salvar e não para nos condenar. Por isso que ele recebe todos os arrependidos, sem jogar na cara, sem nos humilhar. Ele recebe os arrependidos. É esse o Deus que eu conheço. É esse o Deus que eu sirvo. Não é um Deus que nos enche de temor, que a gente precisa morrer de medo dele, porque ele fica vigiando segundo por segundo da minha vida para me pegar no flagrante. Esse não é o Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro é aquele que fica me olhando de longe para ver se eu volto arrependido. Esse é o Deus que eu acredito. E Jesus Cristo foi a sua expressa imagem. Fez o que ele havia percebido do Pai. Então,
Agora que eu queria voltar na história, que eu já falei sobre o Deus que eu acredito que é esse, que ele é justiça, sim. Eu não estou falando que ele vai salvar todo mundo em seus pecados, mas que ele é capaz de salvar todos de seus pecados, à medida que se arrepende. Foi isso que Jesus Cristo disse: vinde a mim, deixa vir a mim todos os que estão cansados e oprimidos pela vida, pelo pecado, por bater a cabeça na parede, por ter cometido erros. Vinde a mim, igual o meu pai recebeu os filhos lá naquela parábola. É esse o Cristo. É o chamado dele: vinde a mim. Não importa o que você tenha feito. Venha. É isso que ele fala. E então, eu agora vou concentrar com vocês no filho mais velho. Ele volta de onde ele estava trabalhando. Vocês viram a casa, mostrei no início da aula. Estava todo mundo lá em cima, numa festa danada. Ele deveria estar escutando as gargalhadas, aquele todo negócio todo. Ele não entendeu muito bem. Deveria ter visto a fumacinha do churrasco, aquela coisa toda. Ele falou: mas que é isso? E perguntou para um servo. E o servo, então, fala: olha, o seu irmão voltou. E seu pai está fazendo uma festa. Agora, então, a gente vai nesse filho que nunca se afastou. Esse filho que estava entre o povo do convênio. Esse filho que estava com o pai. Vamos localizar os erros? Versículo 28, nós estamos em Lucas 15, diz: indignou-se, porém, ele, e não queria entrar. E saindo o pai o consolava. Então, o pai estava lá em cima, no alto. O filho indignou-se. O filho se volta contra o pai. Fica indignado com a decisão do pai. Então, agora nós começamos a entender o que estava perdido dentro de casa. Nós começamos a entender agora aquele que era a dracma. Nós começamos a entender aquele que, por um motivo de erros internos, decisões internas, um monte de erro, era uma dracma que estava perdida. E a gente começa a localizar agora. Era uma pessoa que se indignava com a atitude bondosa do pai. Era um que não quis entrar, isso era uma ofensa a um pai. O pai estava fazendo uma festa. Ele não entra na casa do pai. Ele se recusa a participar da alegria do pai. E o pai tem que sair da onde estava para poder encontrar com esse filho. Eu não sei se vocês já conseguem perceber, mas tem pessoas dentro da igreja que se perderam. Eu preciso mudar muito a minha vida. Eu preciso aprender a me alegrar com as coisas que o Senhor faz, com as pessoas que Ele ajuda a trazer para a igreja, com os programas da igreja, com as decisões que o Senhor tem com a igreja. Porque senão, eu sou uma pessoa que estou perdido lá dentro. A dracma perdida sou eu. Continuando a história, a gente vai para o versículo 30, que diz o seguinte: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, o Senhor, ele vai falar, o Senhor dá o de melhor para ele. O Senhor faz festa. O Senhor faz tudo. O que você observa aqui é ele condenando o pai. É ele criticando o pai. E o interessante é que, se você olhar no versículo 29, ele fala: eu estive com o Senhor há tanto tempo, o Senhor nunca fez nada para mim. Eu nunca fiz algo errado, ele diz no 29. Nunca errei. Nunca. Eu tenho aqui, quer ver?
Eu pensei que eu tinha colocado aqui, não coloquei. Ele fala no versículo 21, nunca cometi um erro, sempre estive aqui, e o Senhor nunca me ofereceu nem um espetinho de gato. Ele não falou isso não, tá, gente? É brincadeira minha. Era o filho dentro da casa do pai, cansado de servir ao pai, aborrecido por servir o pai, amargurado por ter permanecido ao invés de ter saído como filho, se dizendo melhor do que o outro e se comparando com o outro, dizendo eu nunca fiz algo errado. Ele não reconhece o que o pai havia feito por ele todos aqueles anos. Ele foi sustentado. O tipo do pai que está aqui mostrando é um pai que deu a ele carinho, conforto, cuidou dele. Ele não consegue reconhecer a bondade do pai. Ele não tem alegria com a mudança de coração do seu irmão. Eu gostaria novamente que a gente pudesse pensar um pouquinho. Será que eu consigo, Reginaldo, lembrar que hoje eu tive uma cama para dormir, eu comi, eu fiz um lanche quando eu acordei, eu almocei, eu tenho como lanchar agora na parte da tarde, eu tenho como jantar, eu tenho roupa, eu tomei banho. E muitas vezes eu posso cair na cilada de ficar esperando outras coisas para satisfazer o meu ego. E depois eu não consigo reconhecer o bom que Deus fez, o de bom que Deus fez comigo hoje e desde o dia do meu nascimento. Esse rapaz estava perdido dentro da casa do pai. Ele havia perdido a confiança no pai. Ele não reconhecia a bondade do pai. Ele se sentia que por estar lá frequentando todos os domingos a igreja, fazendo o que era certo, tendo chamado na igreja, isso o tornava muito mais santo do que aquele irmão que havia ido embora. Ele havia se perdido em comparações, se perdido em tolices. Isso é muito interessante. É um filho que estava cansado por estar na igreja e ambicionava sair. Por isso que se comparava tanto, por isso que doeu tanto. No versículo 30 eu coloquei para vocês que ele então fala que a condição dele era melhor do que a do irmão. Aqui, novamente, vou voltar aqui. Ele desperdiçou tudo, com meretriz, fazendo besteira. O Senhor, então, agora mata um bezerro para ele. E para mim, o Senhor nunca fez nada. É por isso que eu uso uma escritura que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, onde fala que os frutos do Espírito. Então, lá fala sobre prostituição, sobre tudo que o filho que se perdeu fez. No livro de Gálatas fala que isso não é correto. Mas também no livro de Gálatas fala que inveja também não é correto. Que inimizade não é correto. Ira não é correto. E Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele coloca tudo dentro do mesmo pacote. Que nenhuma dessas pessoas vão para o reino de Deus. Então não eram os pecados da ovelha perdida que levavam simplesmente só aquele grupo. Aquele que se perdeu da casa do pai e aquele que está perdido aquele que saiu e se perdeu e aquele que fica, os dois cometem pecados. Pecados que retiram da presença de Deus. Por eu estar firme na igreja hoje, eu não me torno melhor do que nenhum outro pecador. Eu me perco dentro dos meus pecados, estando na igreja.
Isso é fantástico quando a gente entende. Até aqui, ó, a escritura de Gálatas está aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície, dissolução. Então o filho tinha feito tudo isso. Saiu de casa, aprontou com meretriz, fez tudo errado. Quando ele se compara, ele esquece da segunda parte. Inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, inveja. E coisas semelhantes a essas, que os que cometem não herdarão o reino de Deus. Aquele rapaz que permaneceu na igreja não estava melhor do que aquele que havia partido. Nenhum dos dois tinha motivo para se perder. Nenhum dos dois. Mas os dois estavam dentro do mesmo pacote, dependendo da bondade de um pai. A diferença agora era que alguém que havia saído foi resgatado. E os que estavam dentro não estavam nem aí. E, na verdade, se ofendia. Eu gostaria, então, de ir no versículo 31. Deixe-me só ver se eu coloquei aqui o versículo 31. Tá, coloquei. Para que a gente entenda a conversa do pai com esse filho. Está aqui. Quando o pai está conversando com ele, em Lucas, no capítulo 15, no versículo 31, ele diz: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E no livro de Romanos, no capítulo 8, 17, o que Paulo disse foi um dia para o povo da igreja. E nós não somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que eu queria dizer com aquele rapaz que nunca saiu de dentro da casa do bom pai. Aquele rapaz que agora nos mostra pessoas que se afastam e pessoas que ficam, mas que ambos se perdem. O que o Cristo estava tentando ensinar era que muitos de dentro da igreja não têm comunhão com Deus. Que muitos que estão dentro da igreja não têm intimidade com Deus. Que muitos dos que estão dentro da igreja ouvem falar, saboreiam a bondade do Pai, mas não conseguem reconhecer. Existe e pode existir nas nossas alas e entre nós pessoas que não se sentem pertencentes ao reino de Deus estruturado na terra. Existe sempre um sentimento de indignidade, de não pertencimento, de não envolvimento. O que eu queria testificar nesse momento e que eu acredito, que nós somos co-herdeiros com Cristo. E tudo que Cristo tem, nós podemos ter. É nosso direito. É nossa garantia. Na parábola está dizendo, filho, sempre você esteve comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Você só basta me conhecer, se relacionar comigo e ver o tanto que eu sou bom e que nunca te faltou nada. E aquilo que você presume que seria o melhor para você não foi te dado porque não é o melhor, porque eu te conheço, eu sou seu pai. É isso, a parábola está nos ensinando, é isso. E gostaria de dizer que quando nós entramos na sala celestial do templo, é que a gente consegue entender um pouquinho do que o Pai tem que nós vamos ter. É nosso. É nosso. Eu queria que nós pudéssemos, no próximo domingo, quando você tomar o sacramento, eu já falei isso também em aula, que quando nós tomarmos o sacramento de forma digna, e isso é uma questão sua com Deus e com seus líderes do sacerdócio, mas eu queria que a gente pudesse entender que quando eu tomo do sacramento de uma forma arrependida, não existe mais pecado. E tomar aquela água, comer aquele pão que é o corpo e o sangue de Cristo, me dá naquele momento o direito da vida eterna.
Eu gostaria de te desafiar que no próximo sacramento, quando você tomasse, da forma devida, daquela correta postura de reverência, de arrependimento, de mudança. Eu queria que você agradecesse, Pai Celestial. Obrigado por agora, quando eu lembro do seu filho, eu tenho direito a tudo que o Senhor tem. Esse é o sacramento. Eu te desafio, no próximo domingo, se todos os cuidados foram tomados para tomar o sacramento de uma forma arrependida, que eu também preciso, eu queria que nós tivéssemos a coragem de agradecer. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem, agora eu tenho, nesse exato momento. Eu posso ir para o reino celestial agora. Eu sei que depois do sacramento, depois da semana, a gente comete erros, mas o Pai não nos abandona. E na outra semana eu volto a ter todos os direitos. Eu queria pedir a vocês, jovens, que vocês nunca se sintam perdidos. Que vocês nunca sintam que não pertencem ao reino de Deus. E que nenhuma das bênçãos do Senhor se cumpre na sua vida. Ele sempre, o que Cristo disse é, ele sempre esteve. Ele nunca saiu de perto. Todas as coisas nos foram dadas. Agora, se não existir comunhão com Deus, união com Deus, intimidade com Deus, experiências espirituais com Deus, conhecer Deus plenamente e profundamente, suas características, sua forma de pensar, sua forma de agir, se nós não aprendermos isso, nós então acabamos não reconhecendo Ele como nosso Pai. E nos perdemos dentro da igreja. O final da parábola é fantástico, porque Jesus Cristo não diz nada do que foi feito do rapaz que voltou, e nem diz nada do rapaz que nunca saiu. Jesus Cristo só contou, mostrou exatamente a mesma história. E eu imagino ele apontando e falando, olha, tá vendo lá em cima? Eu vou morrer por eles. Eles eram uma ovelha perdida e eu vim buscá-los. Só depende deles agora ficarem, permanecerem. Permanecerem na minha doutrina, no qual o último ponto é permanecer até o fim. Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. E perseverar até o fim. E eu imagino, olhando para eles eram a dracma, eles eram um filho que nunca havia saído da presença do Senhor, estava ali entre o povo. E ele falando, eu também estou à procura de vocês. Eu estou pronto para levar vocês para a mesma festa. Eu estou pronto para que todos nós nos alegremos diante de Deus. Eu espero que tenha contribuído com seu conhecimento. Eu não sei se nós somos ovelhas perdidas ou se somos o filho perdido que nunca saiu da igreja. A única coisa é que não importa. Se você está afastado da igreja, se você não está indo na igreja, e por um acaso isso aqui caiu e não existem acaso, é Deus te chamando de volta, volta, volta. E se você está dentro da igreja, totalmente perdido, Jesus Cristo está conosco. A gente só precisa deixar o Pai fazer a mudança e participar da festa. E não ter a igreja como um fardo, como um problema. Muitíssimo obrigado. Você pode fazer esse curso, me chame no direct, lá no Instagram do Instituto, seja de qualquer lugar do país que você viver, qualquer lugar do mundo. Os créditos do Instituto ficam valendo para você. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Que Deus os abençoe e vos guarde, como diz o hino. Eu tenho certeza que Cristo está nos chamando. Se estivermos saído ou tivermos ficado,
Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço apertado em vocês. Muito obrigado.